Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Lê, o seu podcast quase, eu acho, que favorito de assuntos aleatórios. Bom, no episódio de hoje, episódio polêmico, hein? Cara, é um episódio que quase não saiu. Como vocês veem, vocês sabem, eu falo muito sobre um episódio e tal, que preciso lançar, blá blá blá, e nunca sai. Dessa vez vai sair porque eu estou gravando. Se eu estou gravando é porque saiu, né? Quer dizer, se você está ouvindo é porque saiu, obviamente. E, vamos lá. Assuntos não, né? Fatos curiosos importantes. Fato número 1. Eu comprei, só pra dar aquela vibe de episódios. Pra quem acompanhou a temporada piloto, se você não acompanhou, não acompanhe, porque eu acho que, enfim, tem alguns episódios legais, mas é estranho. Enfim, eu comprei um energético, que é o... acho que eu vi todo mundo chamando de Baileys, tá? Mas eu acho que se fala Bali ou Bailey, enfim... porque Baileys é aquele licor, né? E, enfim, pra quem manja. Eu comprei um Baileys Brasil Energy Drink morango e pêssego das galáxias. Cara, a embalagem é muito bonitinha. Se tudo der certo, nada der errado, vai na thumbnail. Como sempre, naquele mini easter egg do que eu estou bebendo. E eu já bebi quase meia garrafinha, tá? Eu coloquei num copo aqui de vidro. Ele tem uma cor de Fanta maçã. Se alguém lembra de Fanta maçã, enfim, ele tem uma cor engraçadinha, né? Ele é um laranja meio gasolina. O sabor é gostoso, lembra morango com pêssego mesmo, e é isso, tá? E só trazendo mais um segundo fato aleatório antes de começar com o episódio, porque o episódio é muito especial, então tem que ter várias coisas, né? Estou bebendo esse energético, talvez por isso que eu esteja um pouco mais, né? Não sei se falante, mas enfim. Cara, eu vi um trecho do Toguro que, tipo, um cara é genial, velho. Ele tem uma bebida chamada... acho que Mansão Maromba, o nome da bebida dele, literalmente, igual aquela casa, sei lá, ou mansão, no caso, se for chamar, né? Que ele tem lá, enfim, né? Pra quem sabe, quem não sabe, cara, é um local onde ele coloca um monte de gente. Antigamente era tipo assim, era uma casa meio... seria tipo uma casa que eu abriria se eu fizesse um podcast com uma casa, entendeu? É muita coisa aleatória. Tinha anão, tinha mulheres que faziam conteúdo adulto, tinha uns pré-adolescentes, cara, era... e tinha os maromba também, então era, sei lá, cara, era uma coisa muito louca. Enfim, ele fez um energético, e aí ele foi num podcast do Léo Stronda, e aí, tipo, eu vi esse corte que é tipo, a gente... então, mas o Léo Stronda perguntou, né? Mas, pô, você sabe que dá mal errado, né? Você misturar energético com bebida alcoólica. Tanto que eles colocam, né, na garrafinha pra você não misturar, né? Porque pode, sei lá, dar uma arritmia e misturar com bebida alcoólica dá muito ruim numa pessoa. Aí o Toguro: não, mas o nosso não tem cafeína, então pode misturar. Aí ele: como assim seu energético não tem cafeína nem taurina, que tipo são os elementos, né, do energético? Aí ele: porque é uma bebida sabor energético. Mano, o cara é um gênio, Pode falar que o cara é um gênio, mano, é que ele fez várias, né, essa própria casa aí, tipo, ideia genial, tipo assim, pra quem gosta de umas coisas meio estranhas, é legal. Ele também fez aqueles videozinhos lá em plano 2024, em plano 2023, na época eu nem lembro mais quando. Mas eu acho que eu tô meio acelerado por conta do energético, meu Deus. Enfim, sem mais papinhos, vamos pro episódio de hoje, tá? Trazendo esse início de energético, né? Já vai fazer quase 5 minutos de episódio. Enfim, de muita energia. Muito energético. Vou dar uma golada aqui agora rapidinho. Mas
trazendo aqui pra vocês o vídeo. Na verdade, acho que eu falei sobre o que seria o tema no episódio anterior, que tem a ver com Carl Sagan. Na verdade, o que acontece? Ele é acho que é um texto que o Carl Sagan fala. Eu pesquisei aqui, mas eu esqueci, tá? Ele deu uma palestra pública numa universidade. Normalmente em universidades dos Estados Unidos, eles chamam tipo um paraninfo, que não necessariamente é um cara da faculdade ou que estudou lá, mas ele faz tipo como chama? Um anúncio. Enfim, ele faz tipo uma pequena palestra, né? E eu não sei se foi esse o caso, tá? Mas enfim, ele deu uma palestra lá e ele apresentou uma imagem que é a do... Como que é o nome? Eu sempre chamo errado. É Pálido Ponto Azul. Se você for pesquisar Pálido Ponto Azul, você vai achar a música do Kant, que deve ser legal também. Eu gosto do Kant, mas não é esse. E eu não escutei essa música por sinal ainda. Mas você pode procurar lá e você vai achar o vídeo. Provavelmente você vai achar assim: Pálido Ponto Azul, Guilherme Briggs. Pode assistir esse vídeo também, que é muito legal, tá? A narração do Guilherme Briggs traz todo um, né, uma dramatização que eu acho muito bacana. Mas eu assisti na primeira vez no legendado, e eu assisti de novo recentemente para fazer esse episódio o legendado. Mas eu já assisti o do Guilherme Briggs, é muito bom também. Enfim, eu vou narrar aqui o texto, logicamente não com a mesma qualidade do Guilherme Briggs. Mas, e caso alguém não conheça, Guilherme Briggs é aquele cara que tem um vozeirão. Ele faz a voz do Superman. E, cara, ele faz a voz do Buzz Lightyear. Ele, se não me engano, acho que é a voz oficial do Mickey. Cara, ele faz muito cara mesmo. Mas enfim, e ele apresentou, voltando ao Carl Sagan. Nossa, hoje o episódio está meio bagunçado, né? Voltando ao Carl Sagan, ele apresentou uma imagem que é de um ponto pálido azul, que na verdade, tipo assim, é um pontinho assim pálido entre um feixe de luz, né? E ele, basicamente o vídeo é esse texto que eu vou ler aqui pra vocês, só pra gente ficar meio que, né, no mesmo entendimento aqui, entendeu? Pra você não ter que ver lá o vídeo e depois volta aqui, eu já te falo, pelo menos você entende a parte do que eu vou citar. O que pra mim, hoje, engraçado, tem um outro significado do que eu ia trazer no episódio, mas calma, vamos por partes. Aqui vem o texto, tá? Que eu peguei aqui no Wikipedia, que é o texto que ele fala nessa universidade. Então vamos lá. Olhem de novo esse ponto. É aqui. É a nossa casa. Somos nós. Nele, todos a quem ama, todos a quem conhece, qualquer um sobre quem você ouviu falar, cada ser humano que já existiu, viveram as suas vidas. O conjunto da nossa alegria e nosso sofrimento, milhares de religiões, ideologias e doutrinas econômicas confiantes. Cada caçador e coletor, cada herói e covarde, cada criador e destruidor da civilização, cada rei e camponês, cada jovem casal de namorados, cada mãe e pai, cada criança cheia de esperança, inventor e explorador, cada professor de ética, cada político corrupto, cada superestrela, cada líder supremo, cada santo e pecador na história da nossa espécie viveu ali, em um grão de pó suspenso num raio de sol. A Terra é um cenário muito pequeno numa vasta área cósmica. Pense nos rios de sangue derramados por todos aqueles generais e imperadores, para que, na sua glória e triunfo, pudessem ser senhores momentâneos de uma fração de um ponto. Pense nas crueldades sem fins infligidas pelos moradores de um canto deste pixel, aos praticamente indistinguíveis moradores de algum outro canto. Quão frequentes seus desentendimentos, quão ávidos de matar uns aos outros, quão veemente os seus ódios. As nossas posturas, a nossa suposta importância, a ilusão de termos qualquer posição de privilégio no universo, são desafiadas por este pontinho de luz pálida. O nosso planeta
é um grão solitário na imensa escuridão cósmica que nos cerca. Na obscuridade em toda essa vastidão, não há indícios de que vá chegar ajuda de outro lugar para nos salvar de nós próprios. A Terra é o único mundo conhecido até hoje que abriga a vida. Não há outro lugar, pelo menos no próximo futuro, para onde a nossa espécie possa emigrar. Visitar sim. Assentar-se ainda não. Gostemos ou não, a Terra é onde temos de ficar por enquanto. Já foi dito que a astronomia é uma experiência de humildade e criadora de caráter. Não há, talvez, melhor demonstração da tola presunção humana do que esta imagem diante do nosso minúsculo mundo. Para mim, destaca a nossa responsabilidade de sermos mais amáveis uns com os outros e para preservarmos e protegermos o pálido ponto azul, o único lar que conhecemos até hoje. E, rapaziada, ele falou isso em 1994. Estamos em 2024 e a tecnologia avança. Mas de fato, cara, a gente não tem ainda um modo de emigrar para outro planeta, né? Assim, que seja... Não existe ainda, sabe? Tem muito estudo, mas ainda não existe. E caramba, eu lendo aqui, sabe, lembrando, tá, o vídeo, sei lá, eu acho, me dá vários sentimentos diferentes, tá? Vamos lá. O primeiro sentimento que eu vou ser honesto, quando eu assisti pela primeira vez, e já faz anos, foi tipo meio que uma crise existencial, sabe? De ver que a gente... Porque assim... Hoje eu tenho um entendimento totalmente diferente, mas eu quero trazer aqui pra vocês de uma forma cronológica de como eu sentia naquela época e o que eu sinto hoje, né? Na época eu falei, nossa, a gente é um grão de pó, sabe, nessa imensidão da galáxia, a gente é tão insignificante. Qual o sentido da vida? O famoso, qual o sentido da vida? E aí, cara, eu fiquei numa paranoia e falei assim, nossa, minha vida é insignificante, minha vida não vale de nada. Calma, não me atentei a nada, mas, sabe, bateu uma bad no sentido de, nossa, a gente não é nada. Porque assim, pensa que a Terra, que é algo grandioso que a gente tem na cabeça, fala, nossa, a Terra é enorme. E a Terra é enorme, tá? Visto a nossa proporção, a Terra é enorme. Mas a gente para pra ver essa imagem do... E tá passando, tá, na TVzinha. Quando vocês veem um pontinho bem pequenininho assim sobre um faixa de luz, é essa imagem do pálido ponto azul. E cara, quando você vê isso aí, você fala assim, pô, pode crer, eu não sou nada. E a gente é muito pequeno e tal. E foi numa época que eu vi que eu tava na faculdade com muitos sonhos, sabe, tipo assim, aquele jovem sonhador e tal. E, cara, me bateu simplesmente uma bad. Eu falei assim, pô, eu acho que eu não sou tão grande coisa assim quanto eu imaginava, sabe? E confesso que assim, ficou por umas semanas, mas aí depois o meu lado otimista me assumiu de novo e eu voltei a virar uma pessoa mais sonhadora. Mas, é algo que sempre quando eu lembro, sabe, acho que a imagem pra mim ela é muito forte. E sempre quando eu vejo a imagem me bate assim, eu falo assim, nossa, que é realmente assim, a gente pensar que a gente é tão pequeno que na verdade a gente não é tão importante, seja isso pro lado bom quanto pro lado ruim, né? Porque você para pra pensar, tipo, o que você vai fazer, você sendo uma única pessoa nesse mundo, não vai ter um impacto tão grande assim. A não ser que eu estiver falando agora com um presidente de alguma grande nação, sabe? Ou algum CEO, sei lá, da Google, né? Que vai ter uns poder bizarro no mundo. A maioria de nós, todos seres humanos normais, a gente não tem um poder tão grande assim. Ao mesmo tempo, tudo que a gente faz de uma certa forma reflete numa fração minúscula que vai interagir com esse grãozinho de terra que entendeu? Vai gerando um efeito em cadeia que faz sentido a gente fazer o bem, ou não necessariamente fazer o bem, mas é bom que você faça o bem, tá? Mas eu digo, isso de alguma forma movimenta o mundo.
E por que eu tô falando sobre isso? Um dia eu tava refletindo, andando de ônibus, sabe? Tipo, você vai andando e vai olhando. E eu fiquei, tipo, contando, assim, o número de prédios que tinha no caminho. É bem coisa, sabe? Quando você se acostuma tanto com a paisagem, que aí você vai assumindo novos hobbies durante a viagem pra você, sei lá, tipo, simplesmente, enfim, passar o tempo mais rápido. E aí eu fiquei olhando e falei, nossa, tem muitos prédios no caminho. E é só no caminho que eu faço todos os dias. E aí eu falei, tá, em cada prédio, eu acho que deve morar, vamos supor que seja, deve ter uns 20, vai pegando um raciocínio, tá? Que sejam pelo menos uns 20 andares que deve ter nesses prédios aqui. Em cada desses 20 andares deve morar pelo menos de 2 a 3 famílias, no mínimo, sabe? Eu não sei quantos apartamentos são, mas costumam ser 4 apartamentos por andares, enfim. Tá, pensando que é uma família de pelo menos 2 pessoas, né? Uma média de 2. Cara, eu sei que eu tinha feito na minha conta, que agora eu sou péssimo de fazer contas assim rápido de cabeça, apesar que, sei lá, daria 20 vezes 3 que eu falei, né? 20 vezes 4. 20 vezes 4, 80 vezes 2 vai dar 160. Então vamos só arredondar, seria 150 pessoas, pelo menos no prédio. No mínimo, assim, né? Chutando muito baixo. Com certeza deve ter mais. 150 pessoas em um prédio. Eu passo, sei lá, papo de, no mínimo, acho que uns 7 prédios. Cara, só isso daria 7 vezes 5, 3, 7... Daria 1000 pessoas só vivendo nos prédios. Eu não tô contando nas casas, enfim. 1000 pessoas só nesse trajeto, no trajeto que eu vivo. Não é possível que, tipo assim, o que eu faço nesse mundo vai impactar pelo menos 1000 pessoas. São as pessoas que é do meu trajeto, sabe? Do caminho da minha casa pro meu trabalho. E aí eu fiquei pensando e falei assim, então ao mesmo tempo que assim, a gente não é tão importante ao ponto de, sabe, de alguma ação que você fizer, tipo, impactar diretamente a vida de 1000 pessoas, que é algo já relativamente próximo, que são pessoas que você passa perto, sem falar, né? Eu não contei, é só pra ficar grande, mas é óbvio que você deve ter, tipo assim, pelo menos umas 10 pessoas que você impacta diretamente, sabe? Mas aí eu fiquei pensando, nossa, então eu não consigo nem impactar talvez 1000 pessoas. Então se eu fizer uma coisa e tipo, der errado, tudo bem, tipo, não serão nem 1000 pessoas que serão impactadas diretamente com isso. Então o que é o lado bom e o lado ruim, sabe? Dessa minha reflexão bizarra num dia que eu tava andando de ônibus. Que mesmo que você faça algo muito bom, pode ser que não chegue a muitas pessoas. E se você fizer algo e não der certo, provavelmente não vai atingir essas pessoas, tá? Tem um lado negativo também, que você pode ser, sei lá, uma pessoa com um pouco de psicopatia, e eu falo de um lado de que realmente existem pessoas assim, que, sei lá, se você fizer algo ruim, talvez não acabe com a vida de 1000 pessoas. Mas por favor, não cometa nenhum crime escutando esse podcast, porque, enfim, não é o intuito. O intuito por mais que eu tente fazer algo e falhe, tipo, falhe no sentido de falhar mesmo, de não dar certo, cara, tá tudo bem, tipo, pouquíssimas pessoas serão impactadas com isso, sabe? Tem muita gente no mundo. Então, sei lá, essa foi uma reflexão que eu tive que, tipo, me deixou um pouco mais corajoso com muita coisa que eu tinha medo. Inclusive, tipo, de abrir esse canal mesmo, né? Tinha muito medo de, mas e se eu abrir não der certo? Sabe, umas coisas que eu não sei se todo mundo que já pensou em abrir um canal no YouTube ou pensou em criar conteúdo pra internet teve essa espécie de paranoia, né? Então é isso que eu pensei. A gente, no fundo, a gente é um grão dentro de um grão dentro de um outro grão, que é esse pálido ponto azul, sabe? A gente é um pouco um farelo de nada dentro de um nada que, tipo, óbvio, impactamos, né? E temos um pequeno impacto que vai gerar um impacto médio, que gera um impacto maior. O aquecimento global, você acredite ou não,
é de fato meio que por culpa do ser humano no geral, né? Então a gente sim, conseguimos impactar um planeta, tanto que a mensagem no final do texto do Carl Sagan é justamente sobre a gente vive num espaço tão pequeno, né? Parando para pensar numa perspectiva vindo da galáxia, que a gente tinha que tentar conviver melhor com nós mesmos. E enfim, a mensagem que eu tinha antes, até quando eu escrevi esse podcast, foi que é o que eu tinha do vídeo, que é sobre esse impacto, tipo, de sermos formiguinhas que não geram impacto, e analisar por uma perspectiva tanto positiva quanto desesperadora, de certa forma, sobre esse espectro de visão do vídeo. Reassistindo pra gravar esse episódio, só pra, tipo, falar assim, tá, deixa eu ver se mudou alguma coisa assistindo agora. É um vídeo muito sobre como, não sei, eu tive uma impressão que, até além do texto, né, ele quis passar uma imagem muito tipo, olha como o ser humano, ele é pretensioso, ele querer se achar o dono do mundo, sendo que o mundo não é nada mais do que um pequeno casulo onde a gente tem que viver junto, né? E no final ele traz essa mensagem assim da gente tentar viver melhor nesse mundo que compartilhamos, né? Porque a gente não tem outro lugar pra ir. E assim, que seja sustentável, por mais que você fale assim, mas a gente tem naves, a gente tem estações espaciais onde as pessoas vivem. Mas não é sustentável. Não é algo que daria pra se viver de verdade, sabe? E, cara, eu não sei onde você mora, como é que tá, mas tipo, onde eu moro tá muito calor. E hoje, inclusive, eu vi um pessoal falando, nossa, não sei o que lá, o aquecimento global tá realmente mostrando blá blá blá, se mostrando. E aí hoje na internet você fala pra 1 milhão de pessoas diferentes. Então não sei se pessoas diferentes vão estar vendo esse podcast até este ponto aqui, mas aí vai ter gente falando sobre que a Terra é plana. Desculpa tá rindo, tá? Mas que a Terra é plana. E aí esse vídeo inteiro não faz sentido, porque a gente tá analisando de uma perspectiva onde a gente saiu da cúpula da Terra plana, tá? Mas enfim, vai ter gente falando que a Terra é plana e tudo que eu falei agora na verdade não existe. Vai ter gente falando que o aquecimento global não existe, apesar de ter dados mostrando que a temperatura da Terra tem se elevado. Enfim, tá? O que eu quero trazer? 2 pontos de vista. O meu ponto de vista do passado, que é nós não somos tão relevantes assim. Então, sei lá, se você quiser criar um canal no YouTube, que foi o meu caso, tome coragem, faça aí. Ou, melhor ainda, que foi acho que quando eu usei esse vídeo pra dar coragem pra uma pessoa. Mentira, eu usei esse paralelo do prédio pra falar pra uma pessoa assim que ela tava com vergonha de chegar em uma menina e tal. E aí falei, olha quantas pessoas a gente tem no mundo, sabe? Tipo assim, só nesse trajeto. E nenhuma delas sabe que é você. Tipo, pra que você vai ficar se importando, sabe? Tipo, então é isso, um pouco tente aproveitar sua vida com menos medo, mas por favor seja cauteloso, né? Não, sei lá, não tente fazer coisas super hiper radicais, não sei se é isso que você quer fazer. Se for, faça com cuidado, tá? Mas pequenas coisas como, sei lá, chegar na sua amada ou no seu amado, sabe? O mundo é isso aí, o mundo é pequeno, a pessoa tá aí, tipo, sabe? Ao mesmo tempo que ele é grande pela nossa perspectiva, ele é pequeno. Então, só tem essa chance aí, tenta chegar nela, seja educado, crie bons momentos e, enfim, tome coragem, chegue. E se você tá aí na minha segunda perspectiva, tente fazer o mundo um lugar melhor, fazendo podcasts aleatórios, talvez, tentando, né, ser uma pessoa melhor e trazendo, né, boas energias, boas palavras de conforto para outras pessoas, se for o caso, tendo atitudes melhores. E é isso.
acho que eu vou terminar o episódio aqui assim, nessa, sabe, essa good vibe que tá, né? E é isso, caras. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. O episódio de hoje foi literalmente, eu não sei se foi energético que me bateu essa inspiração de ficar falando meio que rápido, sem pausar. Mas o episódio de hoje é o que eu poderia dizer que seria, sei lá, eu queria dizer o core, né? Mas eu não quero parar de usar palavras em inglês, por favor. Mas é como se fosse, e nem é o core que é o sentido mesmo, mas ele é sabe, como que eu vou dizer? É a essência, né, do que eu queria trazer nesse podcast, que sim, é para trazer assuntos aleatórios, mas ao mesmo tempo são assuntos super reflexivos que também são aleatórios, mas que eu consigo trazer aqui de alguma forma que, sei lá, enfim. É como se fosse o Sinapse Podcast, só que com muito menos base científica, porque eu não sou um cientista, né? E é isso. Acho que talvez seja a melhor explicação possível, apesar de, nossa, nisso eu ter depreciado 100% o episódio. Enfim, se vocês gostaram do episódio de hoje, tem os outros episódios aí, confiram. A temporada 2 tá prometendo muito, porque eu estou, como eu falei, desde do episódio 0, caso você não tenha conferido aí, foi lançado no episódio 0. E tô muito empolgado, tem muitas coisas que eu ainda quero falar. Só de já ter feito esse episódio aqui, que eu tava aqui, ó, segurando há muito tempo. E acho que por ser um episódio super reflexivo, no fundo do meu inconsciente eu estava enrolando para fazer ele. Enfim, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham curtido. Deixem aí nos comentários o que vocês estão achando. Feedback, dicas, temas para próximos episódios, apesar de eu provavelmente ignorar, porque não é assuntos aleatórios, mas eu não sei se eu consigo falar de qualquer coisa também, tá? Então deem sugestões, mas não quer dizer que eu vou aceitá-las. Enfim, nos vemos num próximo episódio. Até mais.